Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o boletim de mercado do boi, um mercado bastante complicado de ser entendido nesse momento. Analistas, inclusive, divergem em relação ao momento das negociações. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos, que tem uma visão um pouco mais pessimista, digamos assim, em relação ao comportamento da demanda. A incerteza é grande e o impacto na demanda já vem ocorrendo no levantamento do Caio Junqueira. A gente vai entender direitinho que impacto é esse e como é que ele pode influenciar daqui para frente nas negociações. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Caio está lá em Araçatuba, interior de São Paulo, e eu começo te perguntando o que você está apurando, Caio, em relação à demanda e quando a gente fala de incerteza em relação ao mercado do boi? Incerteza de demanda? É incerteza de tempo? É incerteza do que vai acontecer? Enfim, explica para a gente qual que é a sua preocupação nesse momento. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Bom, Alexandre, só que te corrigindo, nós estamos em Presidente Prudente. Apesar de desculpa, eu falei Araçatuba, né? Presidente Prudente. Praticamente vizinho. Pois é. Assim, eu não me considero assim pessimista ou otimista. A gente tem que ser. Eu me considero até uma pessoa otimista. Eu sou otimista com um boi a longo prazo e sou otimista também em termos de situação que nós estamos vivendo. Costumo dizer para meus clientes que o homem pisou na Lua. E não é possível que nós não vamos arrumar um remédio mais eficiente para toda essa bagunça que está acontecendo agora do coronavírus. Então, isso é um ponto. A situação que eu enxergo hoje no mercado, de modo geral, agrícola de modo geral, não só para o boi, mas também para o milho, é um mercado com uma incógnita muito grande de quando isso tudo vai terminar. É muito óbvio hoje a gente olhar essa situação que a gente tem mundo e analisar que provavelmente vai ser replicado tudo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, provavelmente, e isso tem 80% de chance de acontecer, que seja replicado também esse mesmo efeito no Brasil. É óbvio que a gente não quer isso, é óbvio que a gente tem que ter fé e acreditar que isso não vai acontecer, que o Brasil é um país abençoado, mas a gente precisa levar isso em consideração, que é o mais óbvio que aconteça, o mesmo efeito seja replicado também aqui no Brasil. Não seria diferente, a gente não dá conta de analisar isso de forma diferente. Então, se a gente levar todo esse histórico que a gente tem no contexto da situação, a gente acaba ficando um pouco mais temeroso com o que pode acontecer. E o que pode acontecer está correlacionado, é óbvio, com quanto isso vai demorar, quanto essa pandemia vai demorar, quando que essa pandemia vai atingir o ápice aqui dentro do Brasil. Então, se a gente levar tudo isso em consideração, a gente fica realmente, ao menos, um pouco mais receioso, pelo menos com o curto prazo, que é o que a gente está traçando aqui, e é o que eu vou acabar falando aí para vocês. Então, não seria não estou aqui para alertar, não estou aqui para pregar pânico em ninguém, tá? Estou longe disso, eu estou só fazendo uma análise e em cima dos dados que a gente já tem, né? É impossível de eu analisar de forma diferente, sendo os únicos dados que a gente tem, o que já aconteceu nesse curto período de tempo em outros países. Então, o que a gente enxerga... Desculpa, pode complementar, desculpe. O que a gente enxerga aqui no Brasil é realmente um declínio acentuado nessa parte de consumo interno, tá? E aí, o que está salvando a gente é a China, por incrível que pareça, ela colocou a gente nessa nhaca toda, e hoje é o que está salvando. Então, não adianta a gente hoje, pecuarista principalmente, procurar um culpado, falar que a indústria é culpada, porque agora ela está se aproveitando, porque ela está exportando muito, porque o dólar está valendo muito, então ela está ganhando muito dinheiro e está aproveitando para baixar o mercado dela aqui. Não adianta a gente vir hoje e apontar o dedo para a indústria. Eu tô fora disso, eu acho que a gente tem que apontar o dedo para algum culpado, esse culpado é a China, e aí é muito problemático a gente apontar o problema para ela agora, porque é justamente ela que está nos salvando, o pouco, né, entre aspas, que está nos salvando é a China,
Então fica muito complicado, realmente. A indústria está entre a fogueira e a frigideira, porque 80%, 70% do que é produzido aqui dentro do Brasil, em termos de carne, é consumido aqui dentro do Brasil. Então, sim, uma retração do consumo aqui dentro do Brasil, que é provavelmente que nós vamos passar de agora para frente, realmente vai colocar a indústria realmente com o pé no freio aí dessa compra, né? Então, a gente precisa saber analisar muito bem esse tiroteio que nós vamos entrar agora pela frente. Agora, Caio, que números você tem na mão que justifiquem essa preocupação? Onde você está vendo o recuo de demanda e baseado em que fatores te levam a concluir esse momento de incerteza em relação à demanda? Já existe uma diminuição da demanda do consumo acontecendo, Caio? Então, Alexandre, não existe no Brasil, a gente não tem um índice, a gente não tem um fator que meça tão rapidamente assim essa demanda por carne especificamente. A gente não tem. Nos Estados Unidos existe isso, um índice diário. Aqui no Brasil, os índices são mais ou menos mensais. Então, isso é muito complicado. Os dados que a gente leva em consideração hoje são os dados de cartão de crédito. E aí sim a gente tem um dado pelo menos semanal, que aí a própria Cielo solta, a própria Visa solta. Então, são dados um pouco mais finos, né, que nos dão essa ideia desse movimento de retração ou de aceleração de consumo baseado em termos de gastos com cartão de crédito, em volume de transação de cartão de crédito, tanto cartão de crédito quanto cartão de débito. E os dados que a gente tem na mão é de um recuo de aproximadamente 70%. Isso dá para expandir diretamente para o consumo de carne, Caio? É uma relação direta, não? Existe uma relação, não é óbvio que é a mesma relação, não é uma relação direta, né? Não é o mesmo caso, mas alguns estudos indicam que a retração do boi, do consumo de carne, pode estar entre 12% e 16% já nessas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas, 12% a 16% de recuo na demanda, no consumo interno. Exatamente. Nesse momento, China não compensa esse recuo, Caio? Então, Alexandre, se perguntar para mim se a China tem condição de compensar, quer dizer, condição de comer toda essa carne para contrabalancear, eu acho que ela tem condição. Eu acho que o que não é muito viável é a gente conseguir fazer esse canal escoar, né? A gente não tem logística suficiente para isso atualmente. Então, eu acho que a China nos colocou, volto a dizer, quem nos colocou nessa bagunça, nessa lama, foi a China, e quem está nos tirando, nos deixando um pouco o nariz para fora da água e do nível da água, vem a ser a China também. Se a gente não tivesse a China hoje, a situação ia ser 1000 vezes pior do que a gente está mensurando que possa acontecer agora no Brasil, agora dentro desse período de tempo aí de quarentena, né? Quando a gente olha esse percentual de recuo nas últimas 2 semanas de 12% a 16%, nas carnes em geral, né, Caio? Não especificamente na carne bovina. Uhum. Mas a gente entende aí que isso vai ter uma progressão, tem essa expectativa, pode aumentar essa retração aí nas compras? Alexandre, então, eu acho que sim. A gente teve, na semana passada, um movimento de frigorífico vindo atrás da mercadoria. A semana retrasada foi a primeira semana de quarentena, então nós tivemos aquele pico de consumo no varejo, varejinho e até atacado. Então, fez com que o frigorífico se movimentasse de forma um pouco mais agressiva ao longo da semana passada, justamente para poder fornecer a carne para o consumo que vinha agora nesse final de semana, que seria a entrada do salário. Uhum. A gente acredita que esse movimento que houve há 2 semanas atrás não vai acontecer ao longo mais do mês de abril. Então,
A gente provavelmente vai ter um declínio nesse consumo agora, dentro do mês de abril, um pouco mais acentuado em cima desse corre-corre que teve de reposição aí, que foi ao longo da semana passada. Então, a gente acredita que agora a gente teve um pico. De novo, esse final de semana foi um final de semana onde teve um consumo bom aí, porque entrou salário para a maioria das famílias. Só que a gente acredita que a hora que a gente tiver os dados na mão, que provavelmente vão sair ao longo dessa semana sobre o consumo do final de semana, vão ser dados já muito mais fracos, porque na maioria dessas famílias aí que trabalham aí de classe C e D, ela já tem uma eminência já de um desemprego, já tem uma luz amarela. Por mais que o desemprego possa ser que não aconteça, a família já não tem um ambiente favorável para estar fazendo festa e gastando, né? Então a gente acredita que ao longo dessa semana e a semana que vem, nós vamos ter dados ainda mais fracos nessa parte de consumo. O fato é que existiu um consumo, mas existe a necessidade do frigorífico recompor estoques ou o frigorífico já está escalado nesse momento, Caio? Então, de modo geral, Alexandre, o que a gente vê hoje dentro dos registros de negócios via aplicativo AgroBrasil é que você vê entrar escalas, e aí eu vou olhar aqui para vocês, a gente tem clientes registrando abates para o dia 14, para o dia 17, para o dia 20. Então, a gente vê que, de modo geral, a gente tem uma semana com folga de escala para o lado da indústria. A gente precisa levar em consideração também que a indústria ela é toda interligada também, né? Então, ela compra do pecuarista, ela tem um prazo para carregar, ela desossa, ela abate, desossa e sai para distribuição. Se a distribuição dela mingua, se a distribuição dela não vende, se a distribuição dela para, ela fica com essa carne aqui dentro do estoque, que ela não está dando conta de vender. Se a carne fica dentro do estoque, ela não tem condição de abater esse animal que está chegando agora, porque não tem onde ela pôr, porque ela não está fazendo a venda. Hoje, a gente viu casos isolados ainda em algumas indústrias dentro do Mato Grosso do Sul, então é só um estado por enquanto que a gente viu isso, onde as indústrias postergaram abates, provavelmente em cima dessa situação. Os abates que iam carregar, os animais que iam carregar amanhã, quarta, para abater na quinta-feira, foram postergados para serem abatidos ao longo da semana que vem. Se manteve os preços, se mantém os compromissos, só que se posterga esses carregamentos justamente para a indústria tentar trabalhar esses estoques dela a ponto de aliviar toda essa cadeia para ela continuar rodando, né? A logística da indústria sendo já um pouco atrapalhada, nesse caso específico, não é geral, nesse caso específico para dentro do Mato Grosso do Sul em 3 indústrias. Possivelmente pela dificuldade que ela está tendo de distribuição, é isso? Não dá para bater o martelo que é isso, mas tudo indica que possa ser. É isso, Caio? A minha leitura é que seja isso. A gente precisa alertar também o pecuarista, de modo geral, porque o pecuarista ele tem uma forma de analisar uma possível alta, uma possível baixa no mercado, analisando muito o tamanho da escala frigorífica. O cara está com uma escala muito curta, então significa que o boi vai subir. Acho que é uma análise correta a ser feita, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse período curto de tempo agora, né, num horizonte curto de tempo agora, porque você tem muito dessa acomodação entre aliviar estoque, entre ter estoque alto e ter estoque baixo, entre aliviar a câmara fria. Então pode ser que a indústria prefira levar de agora para frente, ou tem que levar de agora para frente um abate tão reduzido, tão reduzido quanto que ele não consegue manter essas escalas cumpridas, né? Que não faz sentido para a indústria você ter uma escala de abate de 10 dias, porque você não tem um fluxo de saída desse mercado interno igual era um fluxo normal. Então, você tem um fluxo de saída menor, você tem um estoque que você precisa consumir, então, teoricamente, a escala da indústria tende a ficar menor nesses dias agora conturbado, o que não indica na prática que seja uma alta, né? Escala menor, mas o estoque pode estar elevado esperando a distribuição. Mas Exato. Até que ponto, Caio, isso pode impactar no preço da arroba, ou vai impactar no preço da arroba?
provavelmente vai impactar no preço da arroba, né, Alexandre? Agora, até que ponto, a gente não sabe ainda a quanto que vai cair esse consumo, né? A gente está fazendo aqui previsões em cima dos mercados dos países que a gente já viu isso acontecer, mas a gente ao certo não sabe o quanto que vai brecar esse consumo e o quanto que vai brecar esse atacado, esse mercado interno, né? Então, falar para você hoje que o atacado vale X ou vale 2X e vai passar a valer um número aqui é muito arriscado. Acho que não vale a pena a gente falar, mas provavelmente nós vamos passar por um horizonte aí onde a indústria vai estar um pouco mais acometida, aí, vai estar um pouco mais cautelosa em fazer as compras, né? Ela vai estar estudando um pouco mais como é que vai ser essa demanda, porque ninguém quer ficar com estoque na mão nesse tempo, né? Em tempos de crise, né? Eu posso entender, Caio, que então uma pressão nos preços está na sua análise, só não dá para pontuar a intensidade dessa pressão, é isso? Exatamente. Olha, no levantamento de ontem, que nós fizemos ontem aqui, não chegou hoje o levantamento, os dados ainda não foram cruzados ainda no mercado de atacado, mas a gente tinha ontem um boi casado para dentro do estado de São Paulo de R$ 12,90, tá? Então a gente tem um boi casado hoje que equivale a R$ 193,50. Então, quer dizer, a indústria hoje tem condição, ontem, tá? Tem condição de pagar um boi ao redor de 190, 195, que ele dá conta de sair com isso. O problema é que a gente não sabe quanto vai ser a degradação do consumo nessas próximas semanas. E o frigorífico tende a comprar da mão para a boca justamente para esperar uma resposta desse consumo. Exato. E a gente tem que lembrar que a indústria ela faz dinheiro de uma única forma, vendendo carne. Então, se ela comprou o boi do freguês a semana passada de 192, 193 ou 195, tá com essa carne hoje, vai disponibilizar essa carne entre quinta e sexta-feira, e essa carne não tem comprador, provavelmente, para ele fazer dinheiro, para ele pagar funcionário, para ele continuar rodando indústria, energia, água, funcionários, impostos e voltar na compra do boi, ele tem que refazer essa conta, porque ele não sabe por quanto que ele vai vender. Essa que é a diferença. Qual que é o preço de referência hoje, Caio, que você está trabalhando aí? Olha, dentro do estado de São Paulo, a gente tem preços de R$ 190 à vista até preços de R$ 200 à vista, quando encaixa nessa mercadoria que a gente chama mercadoria China. A sorte para o pecuarista aqui dentro do estado de São Paulo é que a gente tem um bom número de indústrias habilitadas a fazer China, tá? E como eu falei no começo da reportagem, a China nos colocou nessa lama, mas é ela também que está nos tirando ou não deixando a gente estar tão atolado assim. Então, quando você negocia seu animal para uma China, para um mercado que faz China, para um frigorífico que faz China, você está tendo dois preços hoje. Você pode estar negociando o seu animal a R$ 200 à vista, ou R$ 200 com 30 dias, ou R$ 200 com 8 dias, vai depender da indústria que você está fazendo isso. E caso o seu animal não encaixe, ou não encaixe 100% do seu lote para a China, quais são as características para se encaixar esse animal para a China? De até 36 meses, e a cronologia dentária de até 4 dentes batendo com a idade do GTA do animal. Caso numa parte do lote esses animais não enquadrem nisso, tem algum tipo de divergência nisso, existem frigoríficos que estão tirando até R$ 20 por arroba por animal. Então a gente vai sair de um boi de 200 à vista em China, caso ele não encaixe China, algumas indústrias penalizando isso ao redor até de R$ 180. Puxa vida, realidade complicada, então, para o pecuarista. Agora, vamos, só para finalizar, Caio, olhar o outro lado. Da mesma forma que a indústria ela está adotando essa venda compassada, essa venda da mão para a boca que a gente está chamando aqui, o pecuarista, até então, ele tem também essa condição em função das pastagens. Qual que é o fôlego dele se essa tendência se prorrogar muito, Caio?
Então, a gente já vinha, quer dizer, a gente já entra dentro de um período entre abril e maio, onde as chuvas começam a diminuir, então você já tem naturalmente uma safra começando a ser preparado, uma safra começando a ser negociada. Então, a gente já vinha, a gente já vem com uma pressão extra disso aí, né? Então, o alento que a gente tem, o alento do pecuarista hoje, é que realmente parece que o rebanho do Brasil diminuiu muito, porque você vê uma oferta bem a conta-gotas mesmo, você vê com uma oferta bem controlada tudo, e isso aí tem ajudado a manter um pouco esse nível do boi um pouco mais alto, né? Não tem colocado uma pressão extra, mas tudo indica que essa oferta, ela de agora até final de maio, provavelmente ela vai ser uma oferta crescente, por mais que ela seja uma oferta menor, provavelmente vai ser uma oferta que tende a crescer e não tende a diminuir, né? Pela sua experiência, tem boi represado? Tem muito boi represado? Eu acho que não muito, mas alguma coisa tem sim. Você vê que o pecuarista ele tem vendido bem compassadamente. Uhum. Muito bem. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Caio está lá em Presidente Prudente, não em Araçatuba, né, Caio? E Isso. Tem também o aplicativo AgroBrasil, que é um aplicativo participativo, onde você coloca lá as suas informações e, juntamente com a informação de vários outros pecuaristas ou, enfim, segmentos aí da pecuária, você consegue determinar alguns rumos importantes. Esse aplicativo está disponibilizado ainda nas lojas virtuais, Caio? É isso aí, está lá disponibilizado de forma gratuita aí dentro da Apple Store e do Google Store, né, do Google Play, da loja do Google. E é só você procurar lá AgroBrasil com Z no final, e aí você começa a desfrutar aí dessa malha de informação, né? Hoje a gente está aí praticamente aí com 10 mil pessoas lá dentro, são 10 mil pessoas contribuindo com informações, registrando seus negócios, e aí o aplicativo vai traçando demanda, atacado, oferta, escalas, né? Então é um aplicativo que traz muita informação de forma dinâmica, né, e online, e o mais assim, o mais legal que tem é tudo de forma muito sigilosa, né? Tudo que o usuário coloca lá dentro em termos de negócio realizado para alimentar toda essa malha, é tudo muito sigiloso, a indústria não fica sabendo, mas isso aí gera uma batalha aí de informação para a gente sair um pouco mais municiado de tudo isso, de todo esse sobe e desce do boi aí ultimamente, né? E não adianta querer, né, Caio, distorcer as informações, que é tudo checado, né? O aplicativo, além dele passar pelo admin, né, na maioria das vezes, o aplicativo tem uma tecnologia que averigua essas informações, que faz um triangulamento de informação e usa aí uma série de fórmulas matemáticas aí para deixar o aplicativo só gerando informação realmente que é real. Legal. Caio, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde para você. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, presidente Prudente, conversando com a gente, analisando o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3 e também dar uma olhadinha no indicador CPEA, que fechou ontem a R$ 201. Indicador ontem subindo 0,17%. Mas as negociações estão aí na tela. Abril trabalhando a R$ 189,50, queda de 0,26%. O maio, R$ 181,35, uma alta de 0,19%. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês também as negociações do outubro. A gente precisa atualizar aí as nossas telas, mas na home do site, na página principal do site, a gente já tem essa informação disponibilizada e eu estou checando aqui para vocês para ver como está a negociação para outubro. Outubro é uma referência muito importante, principalmente para quem vai negociar aí, o boi futuro e fazer o confinamento nesse momento. Portanto, para outubro, vamos ver aqui, a gente tem um boi sendo negociado nesse momento a R$ 186,60,
com alta, uma alta forte, inclusive para outubro, de 0,86%. A gente vai atualizar essa telinha aí para que vocês também possam acompanhar todas as informações do mercado do boi a futuro nas nossas conversas, nos nossos boletins diários sobre o mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques.